Bom, vamos lá. Eu quero começar agradecendo com o convite que a professora Anaís fez. A gente já fez aí algumas parcerias bem interessantes. A gente já fez mais coisas junto, não foi? E aí... publicação. Você faz parte do Hemofor. Já tivemos a oportunidade de participar de eventos internacional, nacional, usando aí essa coisa das emoções, com leitura, com saúde, e é sempre um prazer, né? Nesse trabalho de hoje, que a gente está aqui projetando a afetividade, autoridade, liderança e capacidade de amar as pessoas, a gente pretende mostrar muitas coisas, explicar algumas, responder algumas buscas de vocês a partir do que vocês indagarem e, se possível, no final, ter uma experiência de engenharia ou arquitetura mental para a gente tentar fazer esse mergulho em nós em relação a que tipo de líder a gente pode ser, que tipo de liderança a gente pode vivenciar e talvez, quem sabe, mexer em algumas estruturazinhas, ajustando alguma coisa que a gente perceba que não está dando muito certo quando a gente está na situação de liderança em função mesmo da questão da afetividade e em função da questão da autoridade. Vamos ver o que dá para a gente fazer, tá? A intenção é maravilhosa. Vamos ver se a gente consegue viver isso. Bom, houve uma época que se discutir qualquer coisa sobre afetividade era assim, aquela coisa sob suspeita, né? Se era possível pesquisar, se era isso mesmo, ainda como reflexo da Idade Média, que emoções não eram coisas lá muito confiáveis. Inclusive, muitas pessoas em processos emocionais intensos ou crises emocionais eram categorizadas como estando endemoniadas. Né? Então, assim, por quê? Realmente, aí, os teóricos, Freud, se referem às emoções como cavalos selvagens. Se a gente não aprende a lidar com elas, de fato, né, parece, e se nos filmassem em alguns momentos em que a gente perde um pouco o controle que a emoção nos toma, nós teríamos que responder a uma questão muito interessante. Né? Enlouqueci? Sou eu mesmo que, ao viver o calor da emoção, o cheiro dos próprios cabelos, os olhos ficaram arregalados, o rosto embrulhecido, todas as reações emocionais próprias de todo o movimento fisiológico. Então, assim, nossa, foi eu mesmo que fiz isso? Foi, você mesmo. E isso faz com que você perceba que você não é anjo nem demônio, mas pessoa, um ser humano que vive suas emoções e que precisa trabalhá-las. Aí é que entra a proposta da educação afetiva, que já era uma outra questão que tinha toda uma crítica à época, além de que não tinha como pesquisar isso. A outra crítica que se fazia era: então vamos robotizar todo mundo, agora a gente vai educar as emoções, todo mundo vai ter que se comportar assim, vamos perder a nossa espontaneidade, as nossas características. E aí eu tinha que dizer várias vezes nesse processo: não é isso, cada um vai continuar com a sua subjetividade, cada um vai educar a sua forma de se expressar. A gente vai deixar de ser mal educado emocionalmente. Vai lidar com as nossas emoções, mas elas continuam sendo nossas, genuínas, individuais no seu processo, embora exista, vamos dizer assim, um catálogo, uma lista de emoções que são categorizadas como universais. Charles Darwin, Damasio, Joseph Ledoux e outros teóricos trabalharam essas questões. E aí o grande problema para trabalharmos teoricamente sobre essas questões é que todos nós achamos que somos mestre ninja nas emoções porque a gente sente. E aí a gente acaba sentindo um certo enfado em estudar as questões enquanto a gente não se apaixona por elas, porque a gente parte do pressuposto de que, assim, sabe, descobrir certas coisas porque tem uma função terapêutica, gera um desconforto na gente. Na hora que eu vou ler sobre, eu digo assim: gente, é assim, eu achei que eu sabia e eu descubro, não tão socraticamente, porque quando é socraticamente faz muito bem, sei que nada sei. Só que isso, de uma perspectiva socrática, abre um universo de possibilidade. Em uma perspectiva mais psicológica, eu descobri que não sabe tanto quanto a gente pensava que sabia,
nos coloca no desconforto e no ferimento da nossa vaidade intelectual, que é assumir que é ignorante sobre o processo. Olha, ignora. Só que isso, de uma perspectiva socrática, faz muito bem para a gente, é libertador. Se eu descobrir que eu não sei, eu já tenho um saber. Eu sei que eu não sei, então eu posso buscar saber de forma consciente, de forma didática, metodológica, de forma eficiente, eficaz, efetiva, para poder ir usando aqui esses conteúdos já com a administração. E com esse tema, esse é um tema de interface. Né? A gente vai trabalhar questões da psicologia, entre aspectos psicossociais, entre questões da filosofia, entre questões da administração que é estudada, a gente vai falar sobre liderança e falar da nossa capacidade de amar pessoas é, sem dúvida alguma, uma experiência que nos leva para a nossa humanidade. E aí a gente vai ver, né, por fim, que desenvolver a nossa humanidade, desenvolver a nossa espiritualidade no contexto mundial dessa discussão hoje está no mesmo caminho, tá? Bom, vamos lá, afetividade. Busquei aí trazer algo mais geral, tá? É uma dimensão humana de características intra, inter e transpessoal manifestada no contexto socio-espiritual. E aí a gente precisa se localizar necessariamente dentro de um sistema. Esses dois sistemas são o que mais mexe conosco e o pior, na maioria das vezes a gente nem tem consciência. É o sistema espiritualista e o sistema materialista. Predominantemente a ciência, até bem pouco tempo e ainda hoje predomina, buscou se fundar no sistema materialista em função da briga com o fazer, o uso da autoridade, uma liderança mal conduzida medieval, em que a igreja, que era a referência do conhecimento, qualquer pessoa que pensasse fora, a crueldade em função da Santa Inquisição aconteceu de forma muito acentuada. E aí, assim, quando se rompe esse período que chega Renascimento, Idade Moderna, a gente percebe, isso não presta, isso faz mal para a gente. E aí, assim, o que seria uma discussão em relação à ação dos homens em função de uma instituição, igreja, acabou sendo transferido para Deus. Porque as pessoas estavam falando em nome de Deus. Então, assim, deixa Deus para lá, a razão, o humanismo, tudo isso é o que vai dar conta da nossa experiência no mundo. Isso aí não combina, não coaduna nada. É próprio de toda mudança de paradigma. Tá? O mito, no primeiro momento, a filosofia, o racional no segundo momento, a fé ou a religião no terceiro momento, Idade Média, e aí com a modernidade, Renascimento, modernidade, a gente vê a ciência como um novo paradigma de pensar sobre essas questões. E aí, sem negar nada disso, porque essa é a coisa boa, quando a gente pensa nas duas concepções. A concepção materialista, ela exclui qualquer perspectiva em torno da essência humana. A perspectiva espiritualista, ela não nega nada da materialista, mas ela acrescenta um elemento, existe uma essência humana. Aí é a concepção dos essencialistas. Na outra perspectiva, nós vamos encontrar as concepções sociológicas que partem de um pressuposto, predominantemente, de uma percepção do ser humano na sua horizontalidade, sem qualquer perspectiva de transcendência, sem qualquer perspectiva de verticalidade. Bom, por que eu estou falando isso? Porque tratar de emoções é tratar de algo que é da essência humana. Se eu não penso nisso, eu vou sempre lidar com um limite extremamente estreito em relação a essas questões. Como, por exemplo, houve uma época que se dizia que qualquer disfunção, qualquer transtorno, qualquer síndrome, qualquer coisa, qualquer enfermidade que viéssemos a sofrer, se o médico, por mais materialista que ele fosse, de carteirinha, bem reconhecida, ele dissesse assim, olha, você não tem nada, sua questão é de ordem emocional. Ele está dizendo fisiologicamente, patologicamente eu não vejo nada. A causa do seu mal-estar, dos sintomas que você tem, dos sinais que eu até percebo, se aparecesse,
é uma questão de origem emocional. Então estava acontecendo um processo de conversão e as pessoas saíram zangadas. Ele disse que eu não tinha nada. Ele disse que era emocional. E dizer que era algo emocional, de fundo emocional, de gênese emocional, era quase que dizer para a pessoa que ela estava mentindo. Por quê? Porque o que nós introjetamos dentro de uma aprendizagem materialista precisa ter origem fisiológica. E aí, os processos psicopatológicos, ou as enfermidades que foram psicossomatizadas, elas continuaram acontecendo e instigando uma pesquisa, uma investigação e uma percepção do ser humano para além desses limites materialistas. Quando a gente fala de um contexto sócio-espiritual, necessariamente e a princípio não passa necessariamente por uma perspectiva religiosa, mas sim de espiritualidade. Ou seja, cada um pode ter sua religião ou não ter sua religião e pensar sobre essa dimensão, sobre essa característica de humanidade. Hoje em dia, nos estudos de espiritualidade, você fala de espiritualidade até de ateu, para mostrar assim, que você pode ter esses valores, crenças, esse sentido, esse propósito de vida, que para algumas pessoas estariam ancorados em uma perspectiva ética que não necessariamente religiosa. E se a pessoa tiver sim essa possibilidade, essa inclinação dentro de uma religião qualquer da escolha da pessoa, vai também estar ancorada dentro dessa perspectiva moral e ética. Ok? Ou seja, no final das contas vai haver a convergência e não as divergências como se sustentou há tanto tempo. Dentro desse cenário, a gente precisa pontuar aqui para vocês que a afetividade ela é constituída por 3 elementos: desejos, emoções e sentimentos. Os desejos são inconscientes, e aí a psicanálise é a melhor representante dos estudos da perspectiva inconsciente. As emoções são inconscientes, manifestam-se no corpo, portanto, consideradas dentro da perspectiva fisiológica que a gente apresentou aqui. E os sentimentos são conscientes e cognitivos. Bom, Antônio Damasio é uma referência para isso, Joseph Ledoux e outros neurocientistas que trabalharam aí, que trabalham nessa questão. Outros tantos trabalham nessas perspectivas das escolas psicológicas. Aí vocês poderiam fazer uma pergunta de imediato. Ora, então não poderíamos ter sentimentos inconscientes? Sim, claro que temos. Aí nós temos que perceber como eles trabalham as questões. Por exemplo, eu posso treinar suficiente algo, ancorando aqui no behaviorismo, comportamentalismo. Eu posso ancorar em uma dessas escolas e treinar o suficiente algo até tornar essa realização inconsciente, ou seja, eu não preciso pensar, já vai no automático, porque eu internalizei. E aí podemos pegar um exemplo muito interessante, como dirigir. Enquanto eu estou aprendendo, eu tenho que fazer ali muito consciente, olhar se o carro for mecânico, colocar lá a marcha, como é que vai, se ele for automático, eu não preciso nem me preocupar mais. E aí, por exemplo, quem tem aprendido a dirigir carro automático, só pode dirigir carro depois automático. Porque ele não aprendeu a operacionalidade, não se condicionou no processo do carro mecânico, fica lá na carteira, porque assim o processo é outro. O contrário, não há uma restrição. Se você aprende no mecânico, no manual, você pode sim, porque a adaptação é muito mais fácil, embora tenha alguns riscos. Por exemplo, no condicionamento você pode pensar que a embreagem está lá na hora que vai frear e pisar no freio com o pé esquerdo e acontecer um acidente, ou alguém bater no fundo do seu carro, ou você gerar lá um problema efetivo ali em função da desarrumação que gera. Então assim, eu posso ter sentimentos inconscientes? Sim, a partir do momento que ele sai do meu cenário de consciência e ele não está disponível para mim, embora eu sim. E aí um outro aspecto que Damasio nos traz, por exemplo, quando você fala de sentimentos de fundo, eu posso ter sentimentos que eu não vivi uma emoção para isso, porque eles definem sentimento como um registro cognitivo de uma emoção vivida. Eu posso, por exemplo, desenvolver um sentimento em função de algo que alguém disse, de forma positiva ou de forma negativa. Tem gente que diz para mim assim: olha, eu não lhe conhecia, mas já gostava de você. Gostou de mim em função de o que outras pessoas disseram, mas o contrário também é negativo.
Ó, não roubo sua cara, você não vale nada. Sim, mas nunca roubo nada. Não, mas eu vi que você não presta. Então já não estou gostando, sei nem que eu nunca teria visto. E aí, assim, a predisposição que a gente tem numa situação dessa. Eu dou risada, a pessoa olha para mim, não vê o meu sorriso espontâneo, lindo, maravilhoso, e diz assim, olha lá que mulher irônica, olha, deve estar rindo da gente, ó. Não vale nada, você já está pensando como é que vai matar a gente. E aluno preso a uma crença dessa interfere de forma significativa na aprendizagem. E tem professores que fazem isso. Ah, você nunca tiver aula com o professor bom, não, você não vai coisa. Vocês sabem que argentino, vocês sabem. Então, assim, não tem coisa pior do que você dizer metade da frase, porque o resto a gente imagina sempre pior do que você diz. Então, assim, aí chega a Ruana com esse sorrisozinho, a gente olha para isso assim, Aí um outro mais criativo vai dizer assim, de tão ruim que é, até os cabelos já saíram da cabeça. Entendeu? Qualquer coisa, qualquer característica do outro, a gente vai fazer uma leitura segundo a nossa percepção. Segundo como eu entendo aquilo. De forma positiva também se dá. A pessoa está lá exigindo, cobrando e tal, você está dizendo assim, poxa, olha, a professora Nair realmente quer que a gente aprenda. Ela assim, ela está sendo honesta quando me deu 3. Porque se ela me desse 8, ela não estaria sendo honesta, não produziu o suficiente, eu estaria sendo enganada. Na hora que eu fosse lá fora para um curso, na hora que eu fosse lá fora para ser avaliado em uma empresa, eu seria reprovado, porque eu ia sair daqui acreditando que eu sabia, mas ela me deu 8 gracioso, me deu 3 que valia efetivamente o trabalho que eu fiz. E aí a gente começa a perceber, para além de uma sinceridade na relação, de uma relação de confiança, outras questões. Eu estou reconhecendo a autoridade da pessoa que avaliou. A pessoa que me deu essa nota, não deu graciosa, sabe do que está avaliando. Eu sempre digo assim, se você tiver que escolher e for passar por uma avaliação em que você perca, prefira passar por uma avaliação de quem sabe avaliar. Você vai perder, mas a pessoa é autoridade no assunto, do que o outro que, porque não gosta da sua cara, ele deu uma nota baixa. Se você é avaliado por alguém que sabe aquilo ali, você diz assim, beleza, aqui eu posso aprender. A pessoa sabe do lugar que está falando. O que ela está mostrando aqui tem a ver. O outro, professor, por que minha nota foi 2? Porque eu não gostei. Porque eu não gostei. Sim, me explique mais. Não gostou por quê? Não gostei porque eu não gostei. Aí fala uma tautologia. Não, professor, eu quero saber o que eu preciso melhorar. Tem umas 3 semanas que um aluno me fez essa pergunta de uma avaliação. Esperou. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria saber aqui, o que a nota foi essa? Não é pela nota, professor. Eu quero saber onde foi que eu errei. Porque eu achei que estava muito bom. Disse, vamos ler juntos. E aí eu fui mostrando para ele os problemas. Essa marca que eu fiz era aqui. Aqui, você começou a frase, não terminou. Você pulou no spread, não tem qualquer conexão. Isso que você disse aqui é crença, senso comum, não tem nada com. Às vezes, é verdade, Olha o que é quem quer. Professor, o senhor tem mais um minutinho? Diga. Eu posso tentar aqui fazer uma construção corrigindo para ver se eu acertaria, para tornar o errado, certo? Claro. E ele foi. Se eu tivesse dito assim, se aqui eu tivesse botado isso, aí conduzia. Aí ele fez assim, poxa, professor, nunca gostei tanto de uma nota baixa. Porque ele aprendeu aí. Tá? Então assim, quando a gente se dispõe agora, isso leva tempo, isso envolve uma emocionalidade. Isso exige do próprio professor a condição de poder fazer isso. Então assim, quando a gente está nessas situações, observe, as duas coisas caminham bem juntas. Eu tenho que me preparar para ser uma autoridade naquilo e exercer a minha liderança, e a liderança da melhor forma, porque tem liderança negativa. Então assim, como que eu vou trabalhar essas questões? Vamos mais. Olha o que Platão nos diz, todo aprendizado tem uma base emocional. Eu posso aprender coisas difíceis de forma fácil, em função da relação emocional que eu estabeleço com o professor, com a situação, com o processo. E eu posso ter séria dificuldade de aprender uma coisa fácil por conta da relação difícil que eu tenho com aqueles que estão envolvidos. Seja o professor, no caso do professor, seja o meu chefe, seja o meu gerente, o meu diretor na empresa, seja o meu colega. Eu já tive vários alunos que desistiram de uma disciplina, de um curso, em função dos colegas. Em função do terrorismo que faziam. Mas como assim fazer a pessoa falar, tipo,
Não deve acontecer em nível nenhum, mas na universidade, porque a pessoa resolveu fazer uma pergunta, os colegas falam, ei, não pode perguntar. Sabe? Então assim, isso aí, eu acho que todo mundo já fez pelo menos uma vez isso na vida. Ok, mas assim, continuar fazendo isso é de uma crueldade para a pessoa. A gente não imagina as lutas íntimas da pessoa para assumir que não sabe fazer a pergunta, às vezes sem saber fazer a pergunta direito. E aí eu dou meio para a pessoa. Aí assim, tá bom, miséria, responde isso agora, pá. Já que você está dizendo eu, você sabe. Fala aí. Eu também não sei, né? Aí você diz assim, não sabe, mas você está aqui matando o outro. Então assim, ninguém é obrigado a amar, mas a respeitar sim. Você respeita o outro. Tá? Essa é uma experiência extremamente significativa. Aí só para vocês terem aí isso representado, emoções e sentimentos na perspectiva damasiana. Aí nós temos emoções primárias universais, sentimentos de fundo, emoções secundárias ou sociais. Das emoções primárias universais eu vou ter os sentimentos das emoções primárias, das emoções secundárias ou sociais eu vou ter os sentimentos das emoções sociais. O sentimento de fundo não vai ter essa correspondência, mas a partir dessas categorias a gente propõe pensar nas emoções e sentimentos espirituais. Como? Quando a gente pensa na inteligência espiritual, Dona Zohar falando, para pensar que ela nos propõe pensar para além das inteligências que Gardner nos propõe. Zohar nos fala da inteligência espiritual com essa perspectiva de uma transversalidade em que esse tipo de inteligência vai conduzir todas as outras inteligências, sempre no sentido assim, metafísico, no sentido de transcendência, no sentido de além daqui. Por isso trans, por isso vai além, tá? Aí, uma outra questão, emoções e sentimentos, apresentamos aí os desejos, que é outro elemento que está lá, que é apresentado por Apagnante. Os desejos, emoções e sentimentos como elementos que compõem essa dimensão afetiva. Epicuro, filósofo grego, antigo, ele vai classificar como desejos naturais e desejos frívolos. Alguns são necessários, uns são simplesmente naturais, tem uns que são artificiais e tem outros que são irrealizáveis. E é legal a gente perceber isso, porque a gente não fica investindo na coisa errada. Tá? Todos nós somos gestores naturais, a princípio da própria vida. Alguns podem expandir isso para qualquer negócio sem formação, outros vão fazer formação, fazer administração para poder usar essa ciência e aplicar bem aquilo que a sua experiência lhe dá, o seu estudo, o seu experimento, a sua intuição, ok? Oferece para nas relações que você possa viver, exercitar bem a sua autoridade, exercitar bem a sua liderança. Então, necessários para a felicidade. A felicidade é um ponto sempre discutido e sempre referência, é critério, inclusive, para todas as escolas éticas. A felicidade vai estar lá como algo que nos leva, éticas ou morais, a um bom proceder para que alcancemos por fim nas nossas relações essas possibilidades. Então, para a felicidade, que no grego a gente tem lá a ataraxia, para a tranquilidade do corpo, que aí é a proteção. Se a gente for lembrar a pirâmide de Maslow, nós vamos ter lá a satisfação das necessidades físicas, as básicas, comer, beber, dormir, sexo. Sexo é uma necessidade básica. Mas eu nunca... E as pessoas que nunca fizeram sexo? Tudo bem, sem problema nenhum. Ok? Você pode fazer essa opção. Pode ser por uma dificuldade, pode ser uma opção. E você vai canalizar essa energia por outra forma. Quem conseguiu mesmo viver uma castidade por toda a existência vai morrer sem saber o quanto é bom. Mas ela fez a sublimação e descobriu outros prazeres. E aí é canalizar essa energia de forma altruísta, em prol do outro, pela arte. O que se deve pensar em termos psicanalíticos essa canalização que foi feita da sua libido, da sua energia psíquica, foi por uma escolha saudável, ou foi por um bloqueio, ou foi por um trauma, ou foi por medo de se relacionar. Então, assim, aí nós teríamos que abrir isso aí para ver
como a pessoa lida com essa dimensão humana, que é da sexualidade, com as suas próprias emoções, com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios desejos. Vale lembrar que os desejos, em muitas épocas, na Idade Média, então, foi considerado como algo perigoso, né? Em alguns lugares demoníaco. Então, uma pessoa caliente, com um apetite sexual maior, estava endemoniada. Aí depois, as mulheres sofreram toda uma repressão sexual e os homens deram uma contribuição fundamental, porque é muito bom para o homem dizer para a mulher: agora eu quero, pensando aí na relação tradicional hétero, mas vale para qualquer tipo de relação, pensando na fisiologia. A mulher, se diz que a mulher pode mentir e enganar muito mais facilmente do que o homem em função do processo. A mulher não depende de uma ereção, o homem depende. Se ele não tiver ereção, não tem como ele dizer: estou pronto, venha. E socialmente isso marca, porque coitado do homem. Se ele tiver uma impotência circunstancial, o grande problema dele vai ser emocional para a segunda vez, porque ele vai ficar com medo de falhar de novo. E às vezes isso gera uma outra impotência, aí já de ordem emocional. A primeira poderia ser por uma preocupação, por sono, por conta do uso do álcool, de qualquer coisa que a ciência diz: olha, o álcool relaxa. Então é só psicológico você dizer que tomou muito, ficou mais fogoso para poder ter uma experiência sexual. Então assim, quando a gente começa a buscar na ciência os fundamentos, a gente descobre uma coisa fantástica. Gente, quantas emoções são poderosas. Mesmo tomando uma coisa objetivamente lá, uma substância que relaxa, se eu psicologicamente estiver ali dando aquele sentido, a coisa acontece. O grande problema não é a coisa em si, é a conclusão que eu chego, porque ela vai ser equivocada. Eu vou achar que foi o álcool que me deu aquela disposição toda. Quando arregou, ele relaxaria. E, para a vida, a nutrição, o sono. Observem aí que na perspectiva dos desejos naturais, simplesmente naturais, nós temos variações de prazeres na busca do agradável, de forma bem genérica. O que lhe faz bem, o que não lhe faz bem, o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta, o que você não gosta. Normalmente, nessa dimensão, a gente vincula com a questão do satisfazer o meu desejo. Se for um desejo, se for uma necessidade, pode ser uma carência que já está revestida socialmente. E essa carência pode ser implantada. A mídia faz isso muito bem. Me faz acreditar que eu preciso necessariamente de determinado produto, daquela cor, daquele modelo, daquela marca, quando não é uma necessidade. Lembrando que necessário é aquilo que tem que ser e não pode deixar de ser. Isso é uma necessidade, A filosofia trabalha isso. E aí, desejos frívolos, artificiais, exemplo, riqueza, glória, irrealizáveis, desejo de voar como pássaros. Você está... um dos 7 sábios da antiga Grécia deu uma recomendação fantástica: nunca desejes o impossível. Você vai se frustrar, vai se decepcionar. Deseja o que é possível, e aí faz o seu esforço para realizar. Vamos lá. Autoridade. Olha só, ainda tem esse cenário da afetividade e autoridade. Na etimologia, autoridade está para autor de. O autor de algo é autoridade de. Agora, nós temos, inclusive, uma falácia de autoridade, que é o falseamento. Exemplo, amigos da escola. Aí o cara vai fazer propaganda de amigo da escola quando ele nunca quis estudar. Ele conseguiu sucesso, por exemplo, no futebol. Aí assim, tem uma coisa que não bate. Nas propagandas de detergente. Aí botava uma atriz famosa para fazer a propaganda e você vê que ela não sabia nem pegar bucha, porque ela não tinha habilidades motoras ali para poder fazer. Quando perceberam que era um absurdo, o que foi que passaram a fazer? Contrataram ela e a pessoa que trabalhava na casa dela. E a pessoa estava lá demonstrando que ela é aquela habilidade, ela usa o negócio, ela sabe usar. E aí entra a atriz, porque aí você cola o que você quer que venha junto. Aí ótimo, olha como ficou limpinha. Beleza, ela está no papel dela, ela está interpretando ali a dona de casa. Massa, é atriz. A pessoa é autoridade, a pessoa usa, sabe usar, sabe o que presta, o que não presta, o resultado dele. Aí assim, sai disso. Saiu dessa falácia da autoridade.
Você está falando sobre algo que você sabe, essa é a questão. Quando a gente vincula isso com a questão da oratória, uma das coisas que mais nos deixa nervosos quando a gente vai falar sobre uma coisa é quando a gente não sabe sobre o que vai falar. Se eu sei que eu não sei o que eu vou falar, já é motivo de solo para ficar nervoso. Então vai, preparou, estuda, porque esse é um outro problema que a gente cai, a gente prepara, mas não estuda. Porque aí não deu tempo, fiz em cima da hora. Joia, você vai ficar inseguro porque você preparou, mas não estudou. Tá? Eu preparei isso aqui para a gente poder construir umas coisinhas, para vocês terem o visual. Eu sabia o que eu queria falar para vocês. Então assim, olha, eu queimo uma lâmpada. Tá bom, vai. Faltou energia, acabou a bateria. O que eu quero dizer, eu vou dizer. Então assim, isso nos dá uma segurança natural, tá? Bom, tudo bem. Então o que é que eu faço quando eu me percebo ainda em uma condição que eu não estou aí nesse ponto? Se prepara, estuda. E aí você vai ter que dedicar tempo, dedicação, né? Aí vamos mais. Do latim, auctoritas. Prestígio, força, poder. Olha as referências que estão aí, extremamente interessantes. Importância e influência desfrutadas no reconhecimento geral de pessoas por um indivíduo, um sistema de opiniões ou uma organização, em virtude de certas qualidades e méritos. Às vezes você coloca a pessoa no lugar de líder, você coloca a pessoa no lugar, no cargo da autoridade, mas a pessoa não tem autoridade naquilo, ela não tem a condição, ela não tem o conhecimento. E na hora que o bicho pega, isso aparece. Mas nossa, como aparece. Porque, assim, não foi construído ainda. Isso nos mostra que não é o cargo, não é uma hierarquia que se constrói que vai nos dar a condição de dizer assim, ó, essa pessoa. E não tem coisa pior, emocionalmente, do que a gente viver essas experiências. E assim, não é por disputa, eu queria estar no lugar do outro. Não, isso aí diz respeito às nossas questões que estão sendo trabalhadas. Mas assim, eu posso inclusive ter a condição, eu posso ser o aporte do outro, ó, você aqui é que está na responsabilidade disso, então eu vou lhe ajudar nisso. Sem disputar, sem querer estar lá necessariamente. Eu estou bem, então eu lhe ajudo. E se o outro for inteligente, ele não vai me ver como inimigo, porque ele sabe que precisa de mim para ele poder dar certo. Aí a consciência, que é um elemento extremamente forte no processo. Tipo de autoridade: física, intelectual, emocional, moral, social e espiritual. Quando, olha como isso é interessante, você pode ter alguém que não seja autoridade física, que não seja autoridade intelectual, emocional, moral, social. Aí moral já é forçar um pouco a barra, porque assim, quase sempre se pensa em uma perspectiva espiritual ancorado com o agir correto. Né? Então deixa a moral de fora, mas a pessoa pode não ser uma autoridade física, intelectual, emocional, social, mas é espiritual. Quando isso acontece, a gente diz assim, rapaz, porque a pessoa não estudou, mas ela tem uma sabedoria, ela diz umas coisas com uma propriedade. Então assim, você já consegue ver algo que sai, está fora da curva, que é algo ali que emana, né, daquele ser, daquela pessoa que se apresenta. E todos nós temos. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha mãe ela estudou até a 4ª série. E ela conseguia me ensinar coisas quando eu já estava no ginásio. Quando eu estava lá sem entender alguma coisa, ela virava para mim e dizia assim, diga aí como foi que sua professora me explicou. Aí eu dizia, eu conseguia repetir, porque eu lembrava, mas não tinha entendido, por isso que eu não conseguia fazer. Com base nisso, ela conseguia me fazer aprender e me ensinar o que eu fazia. Eu estudei bastante para entender qual era aquele processo. Olha que coisa fantástica. Ah? Aí eu aprendo mais umas coisinhas, cresço. Ah? E aí quando ela falava qualquer coisa errada, eu dizia para ela assim, mãe, isso eu falo assim. Muito obrigado. Eu lhe ensinei para isso. Olha que coisa massa. Eu lhe ensinei para isso. Por isso que você estudou. E se você não me ajudar, o problema é seu. Sua responsabilidade é me ajudar. Isso é muito lindo. Você vê lá essa troca que pode acontecer entre a gente. Pense nisso em uma sala de aula. Todo mundo participando, contribuindo, oferecendo, sem suscetibilidade, sem você ficar feliz porque o outro está ali construindo um conhecimento.
Rapaz, isso é de uma dimensão estética. Esse é o belo da educação, vamos dizer lá. A gente precisa viver esse belo agora. Para isso, todos nós temos que nos expor. Todos nós precisamos nos mostrar. A gente precisa querer, a gente precisa entender que é preciso ter um amor pelo conhecimento para a gente chegar nessa disposição de se expor. Ó, isso eu não sei, mas isso eu sei. Isso aqui eu queria entender. Eu acho que eu entendi errado. Não é isso não. E sem melindre na hora que isso não é isso não. Não é não. Então é o quê? Como é que eu entendo isso? A gente cresce, né? E como se cresce? Aí a autoridade, hierarquia e indivíduo. Dentro dessa perspectiva, se trabalha princípio, para a autoridade como princípio, a hierarquia eu repeti aqui, hierarquia, indivíduo, mas você pode pensar na hierarquia como essa estrutura, ou seja, como meio, e o indivíduo como fim. Tá? Aí você sai de uma macro perspectiva, que está para o todo, para uma micro perspectiva, que é o indivíduo. Essa relação, a gente pode pensar na sala de aula, a gente pode pensar na empresa, a gente pode pensar na casa da gente, a gente pode pensar em qualquer atividade, a gente pode pensar no trânsito. Por que de repente eu não posso falar no meio da rua para fazer papo com alguém? Você vai interferir a vida de todo mundo, você vai atrasar todo mundo. Não é só por uma questão da regra, da lei de trânsito. Se você tiver um mínimo de consciência, você vai perceber que você ali vai atrapalhar todo mundo. Vou trazer para uma situação de sala de aula. Por que no meio de uma aula não se deve atender o estadual? Porque você vai ser extremamente egoísta ao fazer isso. Você está atrapalhando todo mundo. Não, mas eu estou falando baixo, mas incomoda. O outro está lá tentando prestar atenção, mas assim, tá, não, daqui a pouco não está a novela, o filme do jogo. Vamos tomar uma? Vamos. A pessoa está aqui querendo prestar atenção, está lá, e a pessoa está aqui. Isso se chama atenção periférica. Cara, você quer atender? Você vai lá e atende. Você não interfere na vida de ninguém aqui. Mas não pode, não. Assim, SN, sem noção. Você está sem noção de que você está atrapalhando outras pessoas. A sua sensibilidade não permitiu você perceber isso. E, normalmente, a gente faz isso quando outra pessoa faz, incomoda mais a gente do que o outro já faz o exercício de. Porque a condição é a mesma. Na hora que eu não tenho a condição de flexibilizar para perceber o quanto eu posso gerar um incômodo, um desconforto, atrapalhar o outro, essa mesma ausência de flexibilidade vai se apresentar na minha intolerância em relação ao outro. E às vezes é tão incrível isso que alguém fica assim, você está reclamando de quê? Você faz mesmo? Não, mas comigo é diferente. Eu pensei que não, porque a ação é a mesma. Aí assim, o quanto a gente precisa mergulhar, refletir, desenvolver essa condição para poder viver como deve. Se tiverem algum interesse de aprofundar aí na leitura, tem um artigo interessante, não é grande, do James Monfield, sobre autoridade e hierarquia individual no Filosofia Popov. Ele cruza lá textos de Tomé, São Tomé, com Santo Agostinho, com Tomás de Aquino, faz uma discussão bem interessante sobre essas terminologias. E aí o que eu quero que vocês observem aqui nessa relação? Eu posso sim ser uma autoridade física, eu posso ser uma autoridade intelectual. Se carecer da afetiva, eu vou interferir no processo de produção, eu vou interferir no processo da aprendizagem, eu vou interferir nas relações cotidianas, até no sexo. Ok? Até no sexo. Fiquei zangado, afetou. A música entre tapas e beijos só funciona em certo limite. Bom, eu até queria, mas agora não quero mais. E o pior, às vezes a gente só usa isso como castigo para o outro. Só que a gente também está apanhando do mesmo forma. Tá? O que eu ofereço para o outro. Autoridade versus autoritarismo. Tá? Autoridade é vida, é conquistada. Autoritarismo é indivíduo e é imposta. Tá? Essa ação é algo que a gente não pode perder de vista. Todas as vezes que a gente assume uma postura autoritária, a gente está frágil. A gente apresenta ali uma deficiência na argumentação, no fundamento, na capacidade de traduzir para o outro.
Mas e se o outro não quiser entender? Pô, se você cumpriu o seu papel direitinho e o outro se negou aí este problema não é seu, do outro, você respeita. A pessoa precisa de mais tempo para poder chegar lá. É a escolha que o outro faz. Você me explicou, entendi tudo direito, mas não quer. Pronto, beleza, é uma decisão. Mas assim, o dever de casa você fez. Você fundamentou, você explicou, você desenvolveu, você ofereceu lá os critérios. O que poderia ser feito. E com excelência. Pronto, só confirma a sua autoridade. Agora, o outro pode escolher. Não quer. Uma pessoa morrendo de fome, você pode oferecer a melhor comida e ela dizer, não vou comer. É greve. Tá bom. Fazer o quê? Pode morrer de fome. Ok. Essa decisão é da outra pessoa. Então, assim, a gente tem que reconhecer o limite nosso. Porque, assim, não tem coisa melhor. Immanuel Kant trabalha a questão do limite de forma fantástica, né? Quando ele relaciona com a consciência, o limite, a nossa relação no mundo, os próprios limites da razão. A gente se ilude tanto. Vou pegar aqui uma relação familiar. É porque com o aluno também vai. A gente vira para o filho e diz assim, coma. Eu estou mandando. Não quero. Beba! Não bebo. Beba, senão eu lhe mato! Vai mesmo matar. Eu sei que tem pais que matam filhos que matam pais. A realidade não sei. Mas me diz uma coisa: você está mesmo disposto a matar se não beber? Às vezes você vai na gradação, vou lhe dar um castigo, vou tirar não sei o quê, vou lhe bater. Tem gente que já vai logo matar. Mas vai matar mesmo? Cara, até beber afronta nossa autoridade. Você bota lá o homem, joga fora. Você vai fazer o quê? Dar um murro no bebê? Eu digo para os amigos juízes que eu tenho, vocês faturam em cima da crença do povo. Cumpra-se. Se a polícia não for lá e cumprir, ainda sempre vão fazer, não pago. E se ela não tiver de onde tirar, e você não vai rolar. Você vai determinar, mas não acontece. Você é obrigado a falar com ele. Determinei, seu juiz, para que se cumpra essa sentença. Ele vai falar, ele se nega. E aí? Então, assim, a autoridade e o autoritarismo tem limite. Quando você vai para os sistemas políticos e tudo mais, você vê o problema. Porque assim, nada. Não pode sair. Saiu, morreu. Não pode sair do país. Saiu, morreu. Você mata. Então, assim, é a pena de morte que vai demonstrar o meu poder. Aí a gente tem que pensar sobre que tipo de autoridade eu estou falando. Porque a autoridade, não o autoritarismo, parte do convencimento. Quando se convence, os dois ganham. No autoritarismo, passa do vencimento. Eu venço o outro, eu escravizo o outro, eu imponho ao outro. Aí você vê exatamente esse extremo. Todas as vezes que eu estou frágil, todas as vezes que eu não tenho conhecimento, todas as vezes que me falta autoridade, todas as vezes que me falta alguma coisa, eu vou agir com autoritarismo. Eu bato na mesa. Vai ser assim. Não vai ser se o outro quiser. Se o outro não quiser, não vai ser assim. E a gente precisa ter a condição de dizer, ok. Então, autoritarismo, um sistema de liderança pelo qual o líder tem poder absoluto e autoritário e implementa seus objetivos e regras sem buscar a orientação e conselhos dos seus seguidores. Estou nem aí, nada de discutir, pensar, vai ser assim. E tem coisas que é. Só que se a gente diz só parte, você gera uma reação emocional no outro e até uma perspectiva afetiva negativa. Eu tinha feito uma prova e aí um aluno virou para mim e eu tinha visto que ele não tinha gostado da prova. Eu vi que ele estava sem saber responder, pelas microexpressões que ele apresentava. Mas, beleza, faz parte do jogo. Aí ele virou para mim assim, com uma certa arrogância, ele perguntou assim, ô Souto, por que a prova foi nesse estilo? Aí eu disse assim, porque eu fiz assim. Essa é a decisão do professor. Eu quis assim. Aí ele ficou mais irritado ainda. Aí eu olhei para ele e disse assim,
Eu não deveria lhe ajudar, não, por conta da sua arrogância, da forma que você fala. Mas eu vou lhe ajudar porque eu olho você. Isso daí é da competência, é da autoridade. É papel do professor escolher como é que vai ser a avaliação dentro do que ele queira avaliar. No dia que você estiver aqui, pelo seu perfil, um dia você vai estar aqui, você vai entender que é exatamente isso. O seu desconforto não está pela minha resposta, porque isso é lógico. Eu posso até discutir com vocês. Querem que a prova seja como? Mas lembre, ainda fazendo isso, eu estou usando o poder que eu tenho de discutir aqui como vai ser, definir o estilo, dissertativa, optativa e tal. Beleza, beleza. Entendeu agora? Aí ele fez assim, ó. Eu sou obrigado por ter me explicar. Ele ficou mal, ele já estava mal. Aí eu disse para ele assim, posso lhe fazer uma pergunta? Você não estudou, não foi? Porque no dia que você estuda, você bota a faca no dente e cai em cima da prova. Aí ele fez, foi, não deu. Então relaxe. Porque assim vai ficar pior. Eu imagino que você consegue, mesmo sem ter estudado, você estuda, pelo menos 50%. Agora, saia desse quadro emocional. Isso vai lhe atrapalhar. Respirou fundo, foi lá e fez. Tirou um 6. Ia ser um 2 ou 0 do jeito que ele estava. E bloqueia, oblitera a capacidade de pensar. E aí depois eu disse para ele, você percebeu que ainda nisto a minha autoridade estava valendo? Porque você poderia se rebelar e dizer que não. Você atendeu porque você compreendeu o lugar que eu estava falando, a condição que eu tenho. Observe que ainda aí, autoridade. Só que eu usei a autoridade em seu benefício. Aí ele, porque chegou um momento quando eu vi que eu estava transferindo para o senhor. Eu não estudei e fiquei achando miserável. Olha a prova que você fez. Aí ele disse, eu sei qual é o jogo. Quando é 10, a nota fui eu que tirei. Se foi 0, o professor que me deu. Aí ele riu e tal. Tá? Então assim, como a gente pode tratar dessas questões, mesmo em situações que o lugar que você está exige que você faça o exercício, mas você pode fazer sem. Às vezes você só precisa lembrar para o outro. Deixa eu te lembrar aqui, o professor sou eu. Aquele vídeo que você me mandou com o sujeito lá, que faz a palestra, abre para pergunta, a pessoa quer fazer uma palestra, e ele diz assim, a senhora está fazendo uma pergunta? Não, você não tem então, a senhora está querendo fazer o seu marketing aqui agora, né? Porque assim, está tomando espaço para outras pessoas, extremamente legal, mas com assertividade. Eu vou te mandar para você ver. Fantástico a forma que o sujeito fez a interdição. E aí ele completa, quem aqui está achando ruim ou que está assistindo a live está achando ruim, é porque foi capturado na mesma fraqueza da pessoa. Está achando que eu tratei mal. Não tratei mal, não. Só disse para ela o que ela deveria fazer, que não estava fazendo aqui agora. Se a senhora quiser fazer a sua palestra, eu até divido o espaço com a senhora. Mas, aqui agora o espaço é meu, quem manda sou eu. Foi de uma precisão. Aí ele disse assim, e quem tiver mal aí é porque tem o mesmo problema dela. Foi capturado. Porque quem não tem, percebeu exatamente o que eu fiz o que tinha que ser feito. Porque a senhora não estava agindo de forma correta com o momento aqui. Preciso ele foi, cirúrgico. Mas óbvio que incomodou algumas pessoas, né? Que estavam na mesma situação. Liderança. A capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas. Essa é uma das definições mais gerais, que atende mais o que é ser. Aí assim, eu não quero. Aqui pra gente. Todo mundo tem um tesãozinho pela liderança. Quando diz que não, é porque ainda não se assumiu, não amadureceu o suficiente para assumir as responsabilidades que vem junto. É carne em carne. Porque é da natureza humana viver para uma autossustentação, ou sustentabilidade, se você preferir. Na hora que eu tenho medo da responsabilidade, eu digo que não. Mas é da natureza humana ocupar, ser líder. É nosso. O grande lance é a gente saber viver cada um no seu território. Eu já tive experiência de viver com pessoas em que a gente trocou de posição várias vezes, organizacionalmente falando. Ela era minha chefe, eu era chefe dela, estava no mesmo nível, e a gente nunca brigou por isso. Por quê? Porque era consciente, agora o pastor está na sua mão, o martelo agora é seu. Na hora que está na minha mão, sou eu que bato o martelo. De boa, entenda que o outro que está ocupando aquele lugar ali, do líder,
a subjetividade dele vai aparecer e eu preciso aceitar, não tem que ser do meu jeito. Tem gente que não tem condição, não tem estrutura psíquica para ser assessor. Ele quer ser o gestor. Porque o assessor ele vai avaliar e dizer assim, ó, quem bate martelo é o outro. Na hora que o assessor ficou incomodado porque o gestor decidiu diferente do que ele orientou, com as possibilidades, esse cara, ele quer estar no lugar do gestor. Ele não é o assessor. Esse aí é o falso amigo. Esse aí joga contra o time, é o fogo amigo. Ele vai sempre, nas situações mais variadas que ele institui o outro, você sabe, o chefe, ele não vai gostar, não vai fazer, vai colocar isso. Bom, aí está lá no livro Comportamento Organizacional, do Robbins, que é um clássico. Teoria dos traços de liderança. Eu peguei essa, tem várias teorias. Essa que acaba sendo o que predominantemente a gente acaba buscando nas pessoas para definir se é ou não. Teorias que buscam traços sociais, físicos, intelectuais ou de personalidade que possam descrever os líderes e diferenciá-los dos demais. Aí os traços de liderança. Olha como está relacionado com a questão da afetividade. Ambição e energia. Se vocês pegarem aqui, nem daria tempo, mas por exemplo, energia é um tipo de sentimento de fundo que dá mais trabalho. A própria ambição. Desejo de liderar, honestidade, integridade, autoconfiança, inteligência, elevado auto-monitoramento, conhecimentos relevantes para o trabalho. Esses são traços, né? São características próprias da concepção de liderança que se fundamenta nos traços da pessoa. Se a pessoa aqui, pense aí no quanto é ruim você ter um líder que não é honesto. Rapaz, a pessoa quer referência, quer quem vai, eu não posso confiar. Você é gestor, qualquer situação que seja. E as pessoas que ocupam um cargo de confiança, você não pode confiar. Porque está todo mundo querendo puxar o tapete. Você vai ter uma vida emocional muito feliz. Vai ser extremamente estressante. As pessoas que são cargo de confiança, você não pode confiar. Sugestão. Se puder, troque. Ou você ganha essas pessoas, afetivamente, essa é a via, não é dando salário. Isso não garante, é afetivamente. Ou troque, substitua. Senão, você não vai, e adoece. E aí tem duas perspectivas, uma definida pela teoria dos traços, a outra pelo comportamental. Uma, líderes já nascem líderes. Outra, a liderança pode ser ensinada. E aí vocês poderiam pensar aí, até com uma experiência de autoconhecimento, como é que eu penso em relação à liderança? Eu acho mesmo que quem é já nasce pronto? Ou eu acho que pode ser aprendido? Nós temos aqui duas coisas, já apresento aqui a conciliação. Tem pessoas que já traz características muito fáceis para esse fazer. Mas se pode aprender. Então assim, quem já tem, buscando aprender, aprimora. Quem não tem, desenvolve. E aí perceba quais são as suas características que dificultam nas relações. Nossa liderança é uma conquista diária. Quem nos diz isso é Bill Gates. Não é pronto, acabado. É algo que se desenvolve. Que você está ali. Reflexão, pensa, feedback do outro. Como que eu posso lidar? Eu vi que falando isso, eu lhe irritei. O que foi que eu lhe irritei? Conversa com as pessoas. É só hipócrita, tá? Conversa com as pessoas. Me dê um retorno. Uma vez eu cheguei para a minha secretária, quando eu estava em um determinado carro, eu perguntei, estava lá com o diretor da FTC, perguntei para a minha secretária assim, você me acha um bom diretor? Ela disse, claro que o senhor é assim, minha filha. Eu sei que eu sou ótimo, maravilhoso, lindo, até meu nome é lindo, mas não é isso que eu quero ouvir. Eu não vou lhe demitir. Eu quero saber se eu posso contar com você, com o meu crescimento. Vou lhe ajudar. Eu sou chato. Ela disse assim, chato não. Então eu sou o quê? Eu sou exigente. Ok. O que mais? Assim, né? O senhor quer que a gente faça as coisas certas. Ok? Honestidade. E tem situações que eu tenho que dizer, você está tendo informação. Você não pode se beneficiar disso. Questões éticas. Ok? Então, assim,
Você ir levando isto para começar a conversar. Ah, tá bom. Eu descobri que Isaac não tem estrutura psíquica para contar para ele certos segredos. O que é que eu quero? Não é que ele seja fofoqueiro nem maledicente. Estou falando psiquicamente. Tem gente que fala, não é porque é maledicente, é porque ela não suporta, ela não conseguiu digerir. Ela precisa verbalizar. Se ela for psicólogo ou terapeuta, ela vai fazer com alguém dentro de um sigilo. Mas se ela falar com uma outra pessoa que resolve divulgar, o problema está esse foco e não deve ser divulgado. Tá? Olha que consciência fantástica de uma senhora. Uma amiga chegou para ela e disse assim: menina, olha, meu Deus, eu não suporto, eu vou ter que lhe falar isso. Horrível o que aconteceu comigo. Agora, pelo amor de Deus, não conte a ninguém, não nem me conte. O negócio é seu. Você não está conseguindo ficar com a boca calada, eu vou conseguir. Assim, fica engraçado mesmo, mas gente, que consciência dessa pessoa. Se isso está me gerando um incômodo, que você precisa verbalizar por para fora, eu sei lá se eu vou suportar isso, então não me conte não, vai contar para outra pessoa. Vai contar para o padre, no confessionário, porque vai ter o critério. Vá para o terapeuta, trabalhe isso de alguma forma, não me comprometa com isso. Eu achei isso fantástico, que consciência legal. Né? Então, autoliderança, isso é o que a gente propõe. Uma série de processos através dos quais as pessoas controlam seu próprio comportamento. A gente precisa chegar a isso. Como criar indivíduos autoliderados? Seja um modelo de autoliderança, estimule os funcionários a fixar metas próprias, estimule o uso da autorrecompensa, crie padrões positivos de pensamento, crie um clima propício à autoliderança, encoraje a autocrítica. Esses exemplos que eu dei aqui. E se presenteie. Vá na loja e se dê um presente. E mande rolar para presente. E se o vendedor disser assim: mas não é para você? Sim, eu não posso me dar um presente, não. Bem, e quando você abrir o presente, não se esqueça de ser feliz. Isso que eu queria. Ganhei. De mim mesmo. Tá? Às vezes a gente não valoriza coisas que a gente se dá. E era o que queria. A gente diz pro outro: você nunca me deu flores, aí o outro dá, só me deu o que eu pedi. Você queria que nem pedir na pessoa dessa? Então assim, pensa, né? Amplia, né? Aprende a lidar com isso. Cara, olha que coisa legal, você foi líder nessa hora aí, você falou e a pessoa atendeu, lhe seguiu. Né? Ter essa consciência. E aí, inteligência emocional e eficácia da liderança. Elementos que vocês estão habituados a ver certamente nas disciplinas, elementos da inteligência emocional: autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia e as habilidades emocionais. Goleman trabalha essas questões, outros teóricos aí a gente está trazendo de Robbins. Como a gente pode trabalhar isso? E isso é contínuo, no ambiente de trabalho, dentro de casa, com a gente mesmo. Se motive, coloca uma meta. Nossa, eu estou com vontade de fazer xixi, está faltando 5 provas. Essa turma que está encasquetada, mas eu não termino de corrigir nunca. Só vou fazer o xixi para não terminar de corrigir esse assim. Corrige e vai fazer o xixi. Ou estou com fome, estou a fim de tomar um café, ou faltam 10 provas, vou terminar de corrigir essa, vou tomar um café, vou e faço meu lanche. Cara, usa o que você sabe para você mesmo. E cuidado com a autossabotagem. Porque a gente é mestre ninja nisso. Por exemplo, tem gente que aumenta o relógio um pouquinho para não chegar atrasado. E ela diz assim: não, eu sei que está aumentado. Aí ok? Aí não fala. Cuidado, porque essas coisinhas são ladrões da felicidade. Ok? Quais são os ladrões da felicidade? Depressão, medo e timidez. Olha a timidez aí, olha o medo mais uma vez. Raiva e ressentimento. Cuidado com raiva, cuidado com ressentimento, cuidado com ódio. Equivale a você beber o veneno e querer que o outro morra. Tá? Olha o que o doutor David Lincoln, no livro Felicidade, nos diz. Pessoas felizes são ativas. Estão sempre ocupadas com alguma coisa, enquanto as deprimidas perdem o interesse por tudo e também a autoconfiança, tendem a ficar apáticas e desanimadas. E nem adianta alguém dizer assim: você pode, você tem condição, veja aí.
Cara, você está dizendo que não presta, você já passou dos concursos que você fez, e no lugar que você está, foi sorte. Aí assim, a pessoa está, né, decididamente investindo na infelicidade dela. A gente está falando de dados. Troca o óculos. O Olavo de Lá usava uma técnica muito simples, mas extremamente interessante. No dia que ele acordava meio depressivo, ele pegava o óculos com lentes bem escuras. Antes de sair de casa, ele colocava no bolso e saía. Andava um pouquinho, depois de um tempinho com a lente, ele tirava o óculos assim. Um dia hoje não está tão escuro quanto eu pensei que estaria. Mudava a disposição emocional dele. A gente precisa usar o que a gente sabe pra gente. E se deu certo com a gente, dá com qualquer pessoa. Aí a gente chega num ponto massa, a gente já está, né, caminhando para fechar aí, só para os elementos. A gente sabe que tudo isso envolve a nossa questão, o quanto a gente não lida com a nossa criança interior bem, o quanto a gente ainda não amadureceu psicologicamente, intelectualmente. Então, o que eu preciso fazer? Reconhece-se a personalidade bem estruturada e madura pela seguinte característica. A gente precisa amadurecer, todo mundo. A gente pode ser maduro em um aspecto e não sem outro. Às vezes a gente intelectualmente, nossa, afetivamente um horror. Não, beleza e tal, sexualmente, pelo amor de Deus. Então assim, mas é mesmo, né? Então assim, vamos trabalhar essas questões das dimensões humanas, tá? Ó, bom equilíbrio entre os processos mentais de individualização e da socialização. Você com você, tá? Você com os outros. Substituição habitual das anteriores atitudes egocêntricas por atitudes francamente sociocêntricas. Cara, às vezes, eu tenho às vezes alunos que eu só ouço a voz para responder a chamada. E tem uns que nem para responder a chamada, assim. E eu que olho. E aí, quer dizer alguma coisa? Eita, será que é mudo, meu Deus? Né? Mas assim, mas sério, e quantas vezes a gente se coloca nesse lugar? A gente se nega a interagir com o outro. É por timidez, é por medo, tá com raiva, é o que mesmo? Né? Vamos tentar entender isso e trabalhar. Superação da necessidade de depender dos outros para resolver os problemas pessoais. Aí, o mundo não presta, as pessoas são culpadas, Deus, né? Se existir, me abandonou. Sempre os tem. Aí a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A autonomia que se manifesta pela capacidade de tomar decisões livres, pessoais e originais. Quer ser autônomo, massa, esse é o caminho, agora assuma a responsabilidade. Toda decisão tem risco. Toda decisão tem risco. Ok? Integração harmoniosa das tensões sexuais, afetivas e sexuais. Eu vou dizer uma coisa, bom? Isso eu trabalho com a terceira idade, na disciplina de educação afetiva. Nós somos fracamente educados para identificar as nossas sensações. Fracamente. A gente mistura emoção, a gente mistura sentimento. Não é a sensação, é a sensação. Então, aí eu começava assim, qual a sensação quando você está com sede? Qual a sensação quando você está com fome? Qual a sensação quando você quer fazer xixi? Qual a sensação quando você quer defecar? É uma luta para chegar à sensação. A vontade não é sensação. Vamos lá, qual é a sensação? E aí, beleza. E aí foi chave para sempre. Qual é a sensação que você tem quando você está com carência sexual? Ok? Porque assim, aí os homens ouviam assim, não, meu filho, você pode ter ereção e não está carente. Você foi estimulado, você lembrou de alguma coisa, não está. Está falando de carência. Qual é a sensação que você tem quando está carente? Tá? E aí, assim, se a gente não dá conta disso, a gente não vê o quanto afeta nas nossas relações, no nosso comportamento, essas tensões sexuais. As afetivas. Cara, quantas vezes pode ter um sexo bom e ficou faltando um abraço e você ficou com aquele vazio? Um abraço ao afetivo. Quantas pessoas reclamam assim, cara, nunca recebi um abraço do meu pai. Fantástico, pagava tudo. Um bom gerente financeiro, mas um abraço nunca me deu. Então assim, como lidar com essas questões? São as dimensões humanas, né? Busca consciente de objetivos livremente, aí saiu em espanhol, livremente escolhidos, tá?
Você escolheu, a escolha foi sua. Então, assim, isso aumenta a nossa responsabilidade. Já que vai escolher, você sabe o que é que você quer, aí vocês podem encontrar no livro Qualidade de Vida e Plenitude Humana, de Pedro Finkler, tá? Esses elementos aí que nos ajudam a pensar um pouquinho e buscar, trabalhar a estrutura psíquica e amadurecer. Mas como eu vou saber se eu estou sendo maduro ou não estou sendo? Vê suas reações, vê o seu comportamento. Você está fazendo tempestade em copo d'água, lembrando de Richard Carlson, né, que tem um livro com esse título. Cara, está desproporcional. Isso indica a sua maturidade, isso indica a sua forma infantil de lidar com essa questão. Tá? Aí já é uma síntese, né? O Wolfert, encontro da sua voz interior, ele propõe. Aqui é só o quadro sintetizando. Pessoa integral, corpo, mente, coração e espírito. 4 necessidades. Para o corpo viver, para a mente aprender, para o coração amar, para o espírito deixar um legado. 4 inteligências, capa, né? Cidades. Inteligência física, e aí você tem aí o QF, a sigla. Aí, para o corpo, física, QF. Mente, inteligência mental, QI. Coração, inteligência emocional, QE. Espírito, inteligência espiritual, QS. Essas são as referências. Quais são os atributos de referência para essas inteligências? Para o corpo, mente, coração e espírito. Para o corpo, disciplina. Para a mente, visão. Para o coração, paixão. Para o espírito, consciência. E aí assim, e a voz? Como eu vou expressar isso? Para o corpo, as necessidades. Veio o atendimento de necessidades. Para a mente, o talento. Foco disciplinado. Mas eu queria fazer foco. Diz, mas eu preciso de disciplina. É verdade, senão não vê o que tem que ver e usa a sua visão. Paixão para o coração. Gostar de fazer. Toda vez que a gente vai orientar o aluno, você quer mesmo produzir seu curso? Porque se você não gostar, vai ser horrível você produzir seu curso. Horrível. Né? Bota aí, bota paixão nisso. Gosta de fazer isso. E espírito, né? Consciência. Fazer o que é certo. E aí vai na perspectiva moral. Por isso que eu falei naquela hora. Se eu tiro moral aqui e a espiritual, você vai cambalear. Porque essa relação da harmonia precisa estar presente. Lembra que eu falei? Vou mostrar muitas coisas e explicar algumas. Não dá para desenvolver tudo isso. Mas sinalizando para vocês. Olha quanta coisa boa. Para a gente pensar sobre afetividade, autoridade, liderança. E essa capacidade de amar. Que a gente entra agora fechando. Nós definimos capacidade de amar como competência e habilidade, essa combinação, de vincular-se e comprometer-se empaticamente no crescimento pessoal e interpessoal através da convivência escolhida. Gente, se a gente se propõe a amar, mas não quer perto, não chegou lá. Humberto Maturana nos disse que o amor é uma emoção universal, mas ela é a grande diferença para que a convivência social aconteça. Sem o amor não há convivência social. Tem que ter convivência, mas social não. Para você viver essa harmonia da diversidade, né, nas possibilidades daquilo que a gente se encontra, se perde, se ama, se doa, recebe do outro, todas essas possibilidades. E aí, 3 elementos nós consideramos extremamente importantes na capacidade de amar pessoas. Autoconsciência, e aí o autoconhecimento ajuda bastante no processo. Alteridade, a capacidade de reconhecer o outro enquanto diferente, ou seja, a diferença do outro e respeitá-la. E amizade, no sentido aristotélico. Para Aristóteles, a amizade é a forma mais bela de amor. Se a gente buscar construir relações para a eternidade, ou seja, para além do tempo, que maravilha. Só que a gente fica condicionando. Eu lhe quero, não só agora, eu quero para sempre. Aí lembra lá um discípulo, quando se aproximou de Sócrates, pensando que ia ter um raribola na perspectiva grega, aí Sócrates disse para ele, não, eu não quero o seu corpo, eu quero sua alma. Não é uma situação só do momento, não é só uma sensação. Eu quero um vínculo com você. Eu quero para além disso aqui, eu quero sua alma, ou seja, eu quero estar em contato com a sua essência, não só com o seu corpo.
Eu quero mais que isso. Quando a gente busca construir relações nesse ponto, vamos ter divergências, vai ter discordância em algum momento, mas isso não é suficiente. A gente vai além. Porque a gente tira a roupa para essas pessoas, sem medo. Eu não vou ficar preocupado com o julgamento do outro. Por mais que o outro possa gostar mais assim, veja que eu já não estou tão bom assim, mas ainda assim ama. Porque não está condicionado a eu vou amar o ano. Eu vou usar aqui agora para você, deixa. Eu não sei se vocês sabem, mas o ano teve cabelo grande. Grande mesmo. Grande. Hoje, o corte de cabelo dele é diferente. Você viu como foi amoroso agora, né? O corte de cabelo dele é diferente. Se uma pessoa condicionasse a amar o ano só pelo cabelo, não amava mais. Sabe? Os cabelos, o penteado pode ser diferente. Mas eu amo a pessoa. Isso faz uma diferença fenomenal. Se dispor a amar pessoas é se dispor a amar diferenças. É saber entender que a gente vai ter que ajustar coisas. E que a gente vai ser a pessoa que precisa ser na hora que o outro possa se sentir inseguro. Agora, o grande problema nisso tudo, que aí quando falar essas coisas até lá, eu só pontuei aqui a questão da confiança, né? Porque é um tema que se desenvolve bem dentro da questão da liderança. Se eu não tenho objetivamente o que o outro precisa para se sentir seguro, eu posso até falar, mas não bate. Ok? E aí, assim, é algo que a gente fala sempre, discute em vários momentos. Inclusive foi tema de uma palestra que a gente fez lá em Düsseldorf, na manhã. Esse ano, sobre a confiança, o desafio de acreditar. É escolha. E por que a gente tem medo de, ao escolher confiar, ser traído, ser enganado? Porque a gente fica preso nas nossas questões ainda não maduras. Cara, na hora que eu descobri que não vou responder, eu vou tomar decisão, eu não vou sofrer antes. A gente consegue já fazer isso? Ainda não. Umas coisas conseguem, outras não. Então, assim, naquilo que a gente não consegue é porque a gente está frágil. Vamos trabalhar isso. Pode ser com o outro, pode ser sozinho, pode ser com outra pessoa, pode ser na psicoterapia. E aí eu me preparo para, se chegar uma hora que não deu, vou chamar meu emprego. Ok. Cria uma outra via, faz outro concurso, coloca lá e diz, não dá mais aqui, tchau. Se for relação pessoal, da mesma forma. Tem os vínculos afetivos que a gente não tem como romper. Beleza. Eu não tenho como cortar lá o vínculo da consanguinidade, mas eu posso não escolher fazer certas coisas com você. Eu tenho um irmão que é maravilhoso, mas ele é desonesto. Eu não vou emprestar dinheiro para ele. Eu não vou chamar ele para ser meu sócio. Eu tenho um cônjuge, uma cônjuge que, poxa, é fantástica, mas é uma pessoa que não sabe administrar grana. Vai levar para o fundo. Não vou chamar para fazer sociedade comigo na empresa. Vai ser problema. Então, assim, por mais que doa certas coisas e que fosse até mais cômodo, mas eu preciso reconhecer a condição do outro naquele momento. Massa, para perdoar. Limpei. Agora sim, eu não vou negar de forma objetiva isso. A gente vai continuar se amando, mas não vai fazer mais isso porque não dá. Não vou lá mais me emprestar o dinheiro, não vou trabalhar mais com você porque não dá, não vou mais transar com você, o que for. Tipo, massa, a relação continua, mas nessa especificidade não dá para conta disso. Uma aluna minha virou e disse assim, professor, eu estou em uma relação e é possível, eu quero amizade. Se você apanha, por quê? Ok? Ele me bateu tudo bem, agora você apanhar. Essa decisão é sua. Não é sua decisão impedir que ele não lhe bata, não. Você pode estar lá para ele lhe bater. Professor, mas eu gosto dele. Igual, você pode gostar, mas aí tem uma dependência. Vai fazer terapia, você entender isso. E adquirir a condição. Não é simplesmente chegar lá na corrida, vou embora e tal. Não, calma, pensa. Vá, constrói isso, adquirir a condição. Tá? Autoconsciência, autoridade e amizade. Amar se aprende. Léo Buscaglia defende isso nas suas obras. Então, vale a gente considerar que é possível, sim, mas não consigo amar tal pessoa, porque é possível aprender.
mas não desconsidere as características. Amar não é dizer sim para tudo, às vezes exatamente por amor te diz não. E às vezes o não vai ter um peso muito maior na mudança no crescimento da pessoa do que você sempre dizer sim. Tá? Muito bem. Fechando, liderança servidora, não poderia deixar de falar sobre ela, do Herbert Kleisler. O servo Asliad, né? O servo como líder. Em 1970 ele punha isso no artigo, depois do James Hunter, no livro Mundo Executivo, que é fantástico. Aí ele reflete, com base na liderança servidora, sobre o respeito ao domínio, honestidade, coragem e sacrifício. Essa é uma referência bem legal, eu gosto muito, e aqui simbolizando aí o tripé. Se a capacidade de amar pessoas que está no centro é o seu foco, você vai, com base nessa dimensão humana que é a afetividade, transitar bem com a autoridade e com a liderança, sem medo de ser feliz. Senão, a gente não vai, sofre, porque tem que estar. Vocês curiosos para assunto? Cargo em cargo. Mas lembre, tudo que eu faço na minha autoridade, na minha liderança, tá? Ela parte da minha capacidade de amar pessoas. Não tem como a afetividade vai ser uma referência significativa. Ela vai aparecer, vai estar no pouco. É o que eu conquisto com o que eu faço. Mas eu posso pensar em outro modelo? Claro que pode. Se você já tem uma afetividade mais desenvolvida, a sua autoridade, a sua liderança será um reflexo disso. Aí, com base nisso, dizemos, respeitando o estilo, o perfil e o interesse de cada pessoa, podemos ser o melhor que possamos no fazer que nos propomos, contribuindo para a melhoria do mundo, desenvolvendo a nossa humanidade com saúde e espiritualidade. E com base nisso, eu quero assim expressar mesmo, quero que vocês sintam minha gratidão por vivermos este momento de nossa eternidade. Muito obrigado. Eu não sei se foi bom para vocês, se foi bom para mim. Muito bom. Eu sei que a gente já está aí, né? Teríamos alguns, se alguém quiser alguma questão, óbvio que a gente coloca a discussão de forma bem objetiva. E não sei se vocês têm ainda disponibilidade para a engenharia ou arquitetura ambiental, mas... Demora muito? Eu queria ver a experiência da arquitetura ambiental, né? Isso parece assim, né? Que é programação mental. Passa por aí. E nós somos arquitetos disso. Querem viver a experiência? Se não tiverem disponibilidade para ficar, e tiver alguém precisando ir, na boa. Se tiver quem tem disponibilidade de ficar e queira, pode ficar. E se ninguém quiser também, não tem problema nenhum. Ninguém é impossível. Não, é verdade. Ninguém é impossível, você já disse quem quer. Agora eu preciso ouvi-los, senão os minutos vão passando. Eu não queria não. Quem quer pode ficar para o exercício de arquitetura. Qual é o tempo? Pronto, olha, eu posso fazer em um menor tempo de 10 minutos. Tá? Então. Olha, pode ligar. Vou usar eu posso também fazer isso só. Não. Bom, então, vamos lá. Normalmente se gasta mais tempo quando você tem que preparar mais a pessoa, lidar com as resistências e tal. Partindo do pressuposto que eu disser, ok, tudo bem, eu vou considerar que pelo menos 20 ou 30% de qualquer resistência já foi.
antes de vocês fecharem os olhos, eu queria que vocês olhassem para mim. Tá? Buscassem me ver inteiro. Tá? E me ver inteiro sem movimentar a cabeça. Porque assim, né? Não pode fazer isso. Não mexa a cabeça. Só o olho. E chega uma hora que nem o olho. Aí quando você para tentar ver mais sem mexer o olho, você faz o zoom. Então você começa a usar a sua visão de 180. Ao fazermos isso, a gente consegue foco, a gente está trabalhando na atenção, concentração. Aí você agrega agora de forma consciente uma respiração. Começa mantendo essa consciência, busque me ver e busque ver o que está em torno de mim. E comece a pensar que nesse aparente espaço vazio que acontece depois que acaba no corpo, comece a pensar que existem coisas, muitas coisas aqui. Nós temos sons, nós temos imagens, que tudo isso passa aqui, pensamentos, emoções, que a gente registraria se tivesse o aparelho devido. Se eu tenho um rádio, se eu tenho um celular, se eu tenho uma televisão, eu registraria a depender da frequência que eu coloco o aparelho. Aí vocês começam a ter essa percepção, e aí vocês começam a sentir que algo na mente de vocês começa a mudar. Não está tendo resistência, então vocês estão sentindo assim uma pressão. Essa mudança. É muito natural neste momento, em quem está fazendo assim, bem mergulhado, começar a sentir vontade de fechar os olhos, mas ainda não. Essa vontade de fechar os olhos é em função do processo da introspecção. Voltar o olhar para dentro da gente. Segura só um pouquinho. Vá sentindo mais sua mente ampliando, a sua percepção de uma totalidade. E respire. E agora, para além da mente ampliando, que é algo concreto, mais invisível, eu quero que você agregue essa percepção, a noção, a visão do seu corpo todo. Do seu corpo todo. Isso. E você vai ouvindo a música, respirando, percebendo a totalidade, a sua mente que vai ampliando e percebendo o seu corpo. Aí eu vou contar até 3, e no 3 vocês poderão fechar os olhos e mergulhar em vocês mesmos. 1, 2, 3. Fechem os olhos. E sinta você. E observe que nesse momento a diferença é mínima entre dentro e fora. Porque a sua mente está expandida. Você sente seus músculos relaxados, sua mente relaxada. Isso. E você se sente assim extremamente protegido. Você se sente seguro. E você descobre uma coisa fantástica. Você se sente muito bem no estar com você mesmo. Está em contato com o seu interior. Isso. Agora, quando eu estalar os dedos, uma experiência de vocês de liderança, de autoridade, vai aparecer na sua mente. Pode ser uma lembrança só de ideia, pode ser uma lembrança também de imagem. Normalmente vem com imagem. Normalmente você vê a cena novamente. Pode ter sido positiva, pode ter sido negativa. Isso, prepare-se. Vou estalar os dedos e essa imagem será disponibilizada para a sua memória. Isso. Observe. Observe o que aconteceu,
observe o que foi dito, o que não foi dito, como você se sentiu. Se foi uma experiência positiva, o que a fez positiva? Poderia ser melhor. Se foi uma experiência negativa, o que a fez negativa? E o que você poderia mudar para tornar essa experiência grandiosa, feliz, resolutiva, saudável, afetiva, amorosa. Ótimo. Identificou. Agora você respirando, sente que você relaxa ainda mais. Ainda mais. Ouça a música. Sinta que a música vai como se ele estivesse eliminando, o seu corpo relaxando. Quase como se você entrasse num estado de sono, mas a sua mente desperta. Você sente em harmonia, se sente seguro. Estou com vocês. Isso. Eu vou contar até 3. E vocês vão se sentir num ambiente assim, com bastante iluminação. A nossa mente é um lugar que a gente pode ir. Muito iluminado. 1, 2, 3. Você pode se imaginar numa sala, no seu quarto, qualquer lugar de referência positiva para você. Mas é aquela sensação de que o ambiente está tão iluminado que parece que a luz sai pelas paredes. As paredes funcionam como luz natural. E você se sente mergulhado nessa ambiência luminosa, tranquila, pacificadora. E aí você vai olhar agora para a sua esquerda e você vai ver determinadas estruturas com essa mesma transparência, com essa constituição. E você vai perceber essas representações dessas estruturas mentais. São padrões que você identificou. E você vai se aproximar delas. Das que precisarem serem trabalhadas, você vai se aproximar. E ao chegar perto que você vê suas mãos, você percebe também que você está de forma muito especial, muito maravilhosa, também luminoso. Luz natural. E você toca com muito amor nessa estrutura mental. E ao tocar nessa estrutura mental, você vai percebendo que ela vai mudando a forma, ela vai se ajustando para aquilo que você precisa, para que você seja eficiente no que você faz, para que você tenha eficácia, alcançar as suas metas, após alcançar os seus objetivos, para que você possa viver a sua autoridade, a sua liderança, conduzida pelas melhores intenções. Você se sente seguro. Se você identificou outra estrutura, vá, trabalhe a outra estrutura, toque nela, remodele ela. Você tem esse poder, é a sua mente. Você quer. Só que agora, você olha para a sua direita e você percebe a existência de alguma coisa um pouco sem brilho. Essa é uma crença limitante. Aquela crença que lhe faz acreditar que fazendo como você fazia resolve.
Pode não ser bom, mas resolve. Dá jeito. Desarmoniza, mas dá um basta. Você vai olhar para ela. E quando você piscar os seus olhos, que você abrir os seus olhos nesse espaço que você está, você usando o seu poder pessoal, como nos diz Rocha, você vai deletar essa crença limitante. Isso. Vamos fazer juntos, numa contagem de 3, para reforçar o processo. Vamos deletar essa crença limitante. 1, 2, 3. Fiz. E ela desaparece. Engraçado que você se sente mais forte, seu brilho aumenta e as estruturas que você estava trabalhando para aprimorar ou para modificar, corrigir, superar, brilha mais intensamente. Isso gera uma felicidade incrível em você. O seu bem-estar cresce. Você se sente um foco de luz, um foco de conhecimento, um foco de amor, um foco de sabedoria, de capacidade de tomar decisões acertadas. E você sente um imenso carinho por você mesmo. E ao sentir esse carinho por você mesmo, você vai fazer um movimento suave com os seus braços e se dar um alto abraço. Se dá um alto abraço e fica abraçadinho. Abraçadinho. Respira fundo. E com essa alegria genuína, espontânea, que brota em seu ser, você vai dizer para você mesmo, baixinho, expressando a sua gratidão: muito obrigado por ter me permitido ficar e viver essa experiência. Somos escultores, arquitetos, engenheiros de nós mesmos, das nossas vidas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas vidas. Respira fundo, vai desfazendo suavemente o abraço. Coloque suas mãos onde você se sinta confortável. Sinta seu corpo. Sinta a sua respiração. Isso. E você escolheu trabalhar e fez, está feito. E permanecerá. Eu vou contar até 3 e no 3, quando você quiser, sem pressa, você abre os olhos. 1, 2, 3. Quando quiser. Você vai ouvindo a música, respirando, sentindo o seu corpo, sentindo a cadeira que você está sentado, na sala distante, o barulho do ar-condicionado. Quem sentir vontade de bocejar, de se espreguiçar, pode fazer. E eu apresento vocês ao novo você. E a criatividade, e a autoridade, e a liderança seriam um reflexo da capacidade de uma pessoa. Só como uma experiência de partilha, cada um poderia dizer uma palavra agora. Só uma. Às vezes a gente não vai dizer 10. Quem quer começar? Esperança. Esperança.
Liberdade. Liberdade. Gratidão. Gratidão. Amor. Amor. Tranquilidade. Tranquilidade. Paz. Paz. Descanso. Descanso. Vida. Vida. Felicidade. Felicidade. Tranquilidade. Tranquilidade. Mudança. Mudança. Plenitude. Plenitude. Satisfação. Satisfação. Faltou alguém? Hã? Caridade. Reflexão. 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 Muito bem. Muito bem. Transformação. É a minha. Eu fiquei aqui lutando com felicidade. Eu estou me sentindo muito feliz. A área foi operacional. Transformação. Ok. Professora Maria. A Nós senhora. agradecemos, carinhosamente, a experiência geral, cognitiva, afetiva, transcendente. E esperamos que tenha sido assim para todo mundo, que todos possamos voltar para casa nos sentindo transformados. E aí, um pouquinho de cada uma dessas energias, né, que estão impregnadas naquilo que cada um sentiu e que expressou na forma de uma palavra. Então, nossa gratidão, esperamos que você possa vir participar mais vezes das nossas experiências de letramento emocional. Na próxima turma, aí a gente vai encaixar no início, meio e fim. Eu vou pedir autorização à Cheryl, e a Cheryl diminuir as viagens, me passa a agenda. Tá vendo, senhora? Então, obrigada. É quase você culpado, tá vendo? Não, ela vai ser só a gerenciadora. Agradeço assim, a presença de cada um de vocês que contribuiu para que esse momento foi e continuará reverberando em nós. Agradeço assim, em especial aí a gestão de Ítalo e de Luana para organizar as coisas de filmagem e a alocação da atividade. E é isso. É isso. Bom almoço para todos. Um abraço bem carinhoso.